Oi, espectador e espectadora do Bom de Ler. Hoje eu vou falar para você do livro Lima Barreto, Triste Visionário, livro escrito pela historiadora e antropóloga Lilia Moritz Schwartz, publicado pela Companhia das Letras. A Lili é dessas autoras que tem diversas outras profissões e atividades. Ela, além de dirigir a Companhia das Letras e ser professora da USP, ela também é uma excelente pesquisadora, ela organiza dentro da companhia, mas não só, algumas coleções, como a coleção História da Vida Privada no Brasil. A Lili lançou em 2015 o livro Brasil, uma biografia, mas desde a década de 80, 90, ela vem publicando livros que são referências para o estudo do Brasil, como o livro O Espetáculo das Raças, publicado em 1993. O livro Triste Visionário é um livro que nos ajuda a entender e a ler o Brasil com uma certa profundidade, né? Nós que hoje estamos nesse turbilhão político de tanta corrupção, né? Se você parar para pensar no que a gente está vivendo hoje, isso já estava sendo discutido por esse escritor incrível que é o Lima. O Lima Barreto, ele adiantou para a gente a importância de uma questão que é crucial na nossa história, na nossa formação, que é a questão da escravidão, do racismo, a questão racial. Ele viveu pouco, mas viveu o período pré-abolição e depois passou também por todo o pré-modernismo, né? O Lima morreu em 1922. Sendo um escritor muito engajado, um escritor militante, preocupado e atento e também muito envolvido com as questões daquele momento, o Lima construiu um projeto estético em torno da ideia de liberdade. E é incrível como você, conhecendo a biografia dele e contrapondo ela a toda a sua obra, né, e isso é o que você vê durante a biografia. A Lili escreve a biografia e organiza o livro a partir de uma cronologia das obras, né? Você fica muito impressionado como leitor com o projeto estético que o Lima criou, né? Ao ter como projeto estético a ideia de liberdade, ele consegue também inovar na forma. Então é um autor muito completo literariamente, né, por fazer essa união do projeto estético em torno da ideia de liberdade e acabar criando, né, a própria liberdade vira um elemento, né, da sua escrita. E ele consegue, por isso, construir algo novo, diferente. Quando você lê uma obra como essa, que tem por trás toda essa pesquisa, milhões de documentos lidos, relidos, analisados, outros pesquisadores também sendo chamados a contribuir, né, para essa construção dessa biografia, você se cola muito a esse personagem biografado, né? Como se você respirasse os ares cariocas, do subúrbio ao centro, como se você andasse pela central do Brasil daquela época, como se você sentisse os cheiros daquele Rio de Janeiro. Isso faz do livro uma lição da importância da pesquisa para a escrita. E você se cola como leitor, né? Como eu falei, você se cola a esse personagem, a esse biografado, da maneira como a pesquisa foi tão minuciosa, né? Foi tão detalhada, que você é como se você estivesse mesmo sentindo e enxergando através dos olhos desse nosso triste visionário. Eu acho que o Lima Barreto, ele é uma figura, eu uso muito o termo que vem de uma antropóloga, que ela usa o conceito de afeto, né? Que é essa ideia de que quando você de fato tem afeto por alguém, por uma coisa, por um personagem, você fica afetado no sentido de que você se transforma por conta dessa sua relação tão inesperada com o personagem. Então, você ficar pesquisando um autor mais de 10 anos, no fundo você acaba convivendo com ele e convivendo com as idiosincrasias, né? Há muitos momentos que você se orgulha e tem momentos que você fala, ai, Lima. E acho que conviver com Lima Barreto tanto tempo, para além do que eu já vinha estudando sobre a questão racial no Brasil, me faz entender que é evidente que a questão racial, quem sofre são as populações negras.
mas eu acredito que a questão racial só vai ser uma questão, só nós vamos mexer nesse vespeiro, né, que se prolonga persistentemente há tantos anos, se a questão racial virar uma questão brasileira, ou seja, somos todos nós que somos responsáveis por isso, não é uma questão que apenas e exclusivamente os negros. Com isso eu não quero dizer que eu também aprendi a questão do protagonismo e não quero em nenhum momento do livro tirar esse protagonismo. Ou seja, Lima Barreto tratava dessa questão sendo negro e sofrendo preconceito. Então, no que o Lima me afetou? Me afetou na compreensão desses sofrimentos, na compreensão da verdade da questão racial no Brasil. Mas não só, eu saí afetada também pela visão republicana do Lima Barreto, ele que era às vezes chamado de conservador, eu não acho correto, é porque ele tinha uma crítica à Primeira República, uma crítica à forma como a Primeira República se construiu, né? A forma como a Primeira República não pensou que, enfim, bastava um decreto e nunca mais se falava do tema da escravidão. Como é que você vai incluir essas populações que não tiveram acesso e não têm acesso igual à educação, mas lembre naquele momento um acesso igual à saúde, um acesso igual ao lazer. Não existiu, e nós somos herdeiros disso, nenhuma reflexão sobre quais são os ônus que nós carregamos por ter sido o último país a abolir a escravidão. Então esse é um Lima que cobra da República, né? A nossa República até hoje é uma República muito falhada, entre outros, por conta do racismo, por conta do feminicídio. Ele também é um autor que reclama da corrupção, né? Tem textos absolutamente atuais falando da corrupção dos políticos. Então, enfim, acho que o Lima Barreto me afetou também numa forma de entender esse Brasil e essa história do Brasil que é feita de tanta mudança, mas tanta repetição, né? Os historiadores acham que, em geral, a gente só pensa em mudança, mas a história é feita de muitos elementos teimosos, né? E o Lima Barreto ele é um protagonista, né? Ele é uma voz nesse sentido. Essa também é a relevância de estudar uma família como a família do Lima Barreto, né? Que era uma família. Ele tem avós escravizadas dos dois lados, né? E uma família que vai se impondo à sociedade, né? Que vai fazendo o seu próprio protagonismo. Então, e nesse sentido, a atuação via educação era uma atuação revolucionária para essas populações, porque era você, de alguma maneira, desorganizar um certo establishment, né, que era totalmente dominado por essas elites agrárias, conservadoras, né, e que vão marcar também o período do pós-abolição, né, ou seja, que também vão tentar perpetuar esses regimes de dependência e de obrigações. E é impressionante como Lima Barreto vê isso, né? Você deve ter chegado lá naquele personagem maravilhoso, Manuel Cabinda. Sim. O que me impressiona muito é a história em si, porque o Manuel Cabinda, para o Lima, é o personagem que ensina a África para ele, ensina o que é ser africano, ensina como no passado ninguém foi escravo, que no passado todos foram cabindas, jejes, nagôs, o que for. E também a importância do Manuel Cabinda, como o Lima vai descrevendo essa coisa de que o Manuel Cabinda herdou o nome do seu proprietário, que o Manuel Cabinda continuou trabalhando para ele. E Lima Barreto fala isso do alto do começo do século XX, ou seja, que essas eram as prisões que a escravidão tinha deixado. Então a forma de se libertar era por dentro, via educação. Você teve esse método, né, de ir pelas obras, né? Lima Barreto ficou muito vinculado à sua biografia, né? Então a minha preocupação de trazer os livros à frente é para também não devolver só essa questão de que, conhecendo a biografia do Lima, nós conhecemos a literatura do Lima. Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. E se alguém entender assim, entendeu errado, né? Porque eu quis dizer o contrário, né? Que o Lima Barreto, os personagens podem ser entendidos no contexto da Primeira República, podem ser entendidos como alter egos do Lima Barreto, podem, mas na verdade eles têm vida própria. Eu acho que Lima Barreto já é um autor muito estudado. Quando me perguntam qual que você descobriu, eu falei, bom,
Gente, o Lima Barreto, não estou descobrindo nada do Lima Barreto, né? Porque é um autor que tem uma ótima biografia, que vai sair agora de novo pela Autêntica, né? A do Francisco de Assis Barbosa. Que é um personagem também no que eu seu livro, fiz né? ele virar um personagem. Nossa, porque também eu fiquei acho muito que ele é curiosa. tão fundamental, porque ele escreveu a primeira biografia, ele reuniu a obra do Lima, chamou os prefaciadores. Então, eu transformei o Francisco de Assis Barbosa, mas porque é verdade, num personagem da biografia, que é uma forma também de você tirar essa aura mais elevada da biografia, né? E mostrar como a biografia é sempre um projeto que tem a ver com a sua pergunta, é infindável. Eu tenho certeza que outras pessoas vão pesquisar no futuro Lima Barreto, ou agora, né? Por outra perspectiva, e vão encontrar novas pistas, né? O que eu tentei fazer? Tentei trazer para o leitor um pouco do que era o momento do Lima Barreto, né? Então, como é que eu vou falar do Lima Barreto jornalista? Descrevendo para o leitor o que era o jornalismo, para que o leitor tenha certeza que não é esse jornalismo que ele conhece agora. Como é que eu vou descrever o pai do Lima Barreto na Ilha do Governador, que era um lugar, uma clínica para tratar da alienação, sem explicar o que era alienação, o que era aquele lugar, o que significava. É claro que você tem razão, você vai falar do Monteiro Lobato, tem que falar de tudo. Você vai falar de Mirassol, que é a cidade onde o Lima vai se internar, você vai ter que falar, mas eu acho que aí é a boa dose, né? Até onde você acha que o seu leitor... É intuitivo, então. É. E uma questão assim que me pega quando eu leio seus livros é, gente, onde que para a pesquisa? Eu leio e falo, meu Deus, mas não tem fim, né? Mas ao mesmo tempo você tem que pôr um fim, né? Como que é esse trabalho, assim? É muito difícil se achar a boa medida e aonde acaba. Eu digo sempre que os livros são arrancados de mim, eu nunca acabo, né? Tanto que eu coloquei isso no final, na conclusão, né? De tanto colocar um ponto, eis que viraram reticências, né? Porque tem um momento que esse livro tinha 3 vezes o tamanho. Já é um livrão, né? Porque há um momento, assim, o Luiz, por exemplo, que é Luiz Schwartz, que sempre lê meus livros na frente, falou, Lígia, você já está exagerando. Então, na Ilha do Governador, eu dizia quantos metros de frente, quantos de lado tinha a sacada da primeira casa. Porque você vai numa loucura que você descobre, e o pesquisador, que é pesquisador, você entra nesse mundo. Então, ao entrar nesse mundo, tudo é muito importante. É muito difícil você dizer, aqui chega, né? Porque a minha curiosidade, pelo menos, é infinda, né? E tem uma coisa que livros sempre tem sobra, né, Mário? É isso, eu tenho 3 livros desse, se eu quiser. Porque é isso, o Hemingway que dizia que escrever é cortar, né? E eu acho que é isso, você vai escrevendo, cada edição eu ia diminuindo um pouquinho, porque você consegue ter o seu livro mais na mão. Quando você escreve, você tem capítulo a capítulo, então você não tem o livro na mão. E aí, conforme você vai conseguindo ler uma versão inteira, 2 versões inteiras, 3, aí você começa a descobrir um pouquinho onde que estão as gorduras, onde que o leitor talvez não vai querer te acompanhar, mas o leitor vai querer saber como é que tratava de tuberculose? Vai, então eu vou pôr, né? Então eu sei, eu acho que eu tenho esse lado antropóloga que faz com que eu queira entender um pouco mais, enfim, como as pessoas viviam, como as pessoas sentiam. Esse lado historiador aqui me faz um pouco rato de arquivo. E eu tenho esse lado, não sei, eu escrevo muito fácil. Então, eu primeiro escrevo porque eu preciso. Por exemplo, quando eu acabei, a Mari sabe, eu estava já fazendo a pesquisa do Lima e eu não ia escrever Brasil uma biografia, caiu no meu colo, eu tive que fazer. E Brasil, uma biografia, que eu fiz junto com a Eloise Starling, começa com Lima Barreto. E quando eu acabei de lançar o Brasil, uma biografia, porque tem isso, você lança o livro, aí tem que apresentar, tem que falar, tem que fazer, eu comecei a ficar meio tristonha e eu estava me sentindo grávida do livro do Lima Barreto. Aí eu decretei que eu não ia mais fazer lançamento. Falei, Luísa, se você quiser fazer, você faz, do Brasil. Agora eu vou escrever. E eu escrevi a primeira versão. Claro que eu já tinha ensaios, eu já tinha esse capítulo que a Mari cita dos subúrbios, eu já tinha publicado uma versão dele. Mas eu
escrevi o livro você tinha... da internação, eu já tinha publicado, tanto que eu vou citando aqui tudo. Da parte Machado e Lima, eu já tinha publicado. A parte da infância, eu já tinha publicado também num capítulo. Mas o que eu fiz, então? Eu queria ver se eu tinha um livro, sobretudo depois de uma biografia como do Francisco de Assis Barbosa, e não só dele, né? Quer dizer, o Lima Barreto tem grandes estudiosos, né? Críticos literários na história, na crítica, na psicologia, na sociologia. Quer dizer, é um autor muito estudado. Então eu tinha que testar para mim se eu achava, que não era certeza, que eu tinha algo de novo para dizer. Mas vocês não vão acreditar, eu coloquei o livro em pé em 3 meses. E era um livro muito maior. Então eu escrevi sem parar, como se fosse um jorro. Louca. Totalmente, grávida do livro. Eu acabo isso daqui a pouco, eu já tenho outro projeto. Sem abandonar esse, né? Porque Lima Mas, a gente não Lili, sabe o que eu abandona. acho muito bonito, assim, também na sua postura como escritora? É que você vai somando gente, né? Então, você fica muito claro, assim, que também, ok, a autoria é sua, o trabalho é seu, foi você que escreveu, mas você levanta todo mundo que fez junto, né? Então... Eu acho que a gente tem uma maturidade na academia e na pesquisa que a gente não produz contra, a gente produz com, né? Eu acho que eu me vali muito de tudo que foi pesquisado. E se você não der não... É quase outro livro, Lili, nas notas, assim, você vai percorrendo, né, tudo que se falou antes do Lima, tudo que se estudou, tudo que se publicou. A ideia né, é essa. A ideia é essa. Inclusive, não sei se vocês notaram, mas a bibliografia é muito copiosa também. E eu tentei fazer uma espécie de estado da arte. Claro, daqui a pouco eu já vou estar suplantado, mas eu dividi em livros do Lima, ensaios do Lima, crônicas do Lima, tentei colocar tudo que eu conhecia, porque eu acho que é muito importante. Eu grifei um monte de coisa assim que eu quero ler, que eu quero ir atrás. Tem um site que você pôs que traz as biografias, né, de pessoas da República. Eu falei, gente, mas já faziam isso, é incrível. Então, né? Então, às vezes... Você torna acessível. Você torna acessível, se eu me utilizei disso, e se eu tive uma bolsa, eu tive uma bolsa do CNPq, então é uma bolsa pública, qual é o meu objetivo? Eu penso que as pessoas têm que ter acesso ao que eu tive acesso, então eu não vou dificultar a escada alheia, ao contrário, deixo a escada. E é uma postura como intelectual, né, Lili? Assim, aí eu penso, sabe, que é um pouco como eu acho que a gente vai produzindo. Eu acho que nenhum dos livros que eu fiz eu teria realizado sem os professores que eu tive, os orientadores que eu tive e os livros que eu li. Né? Então, isso é material de reflexão, não é material para a gente jogar embaixo do tapete, nem dar isso como óbvio, não é óbvio. Porque as pessoas que vão te ler podem não saber. Eu acho que não está completo, não tá, mas tudo que eu li, rigorosamente, está aí, mesmo que eu não tenha citado explicitamente. E às vezes até ideias, né? Uma conversa que você teve, você coloca. Eu coloco. Eu coloco. Porque, por exemplo, na questão da literatura negra, quer fazer literatura negra, uma pessoa que me ajudou muito foi a Lígia Fonseca, que foi numa conversa ou numa palestra. Como você faz isso? Então, se não tiver publicado, você simplesmente... Não, porque às vezes você tem conversas que fazem assim na sua pesquisa. Eu tive conversas com pessoas fundamentais na pesquisa. O Alberto da Costa Silva, o Rui Castro, que me deu dicas impressionantes e generosas sobre o alcoolismo. E duras sobre o alcoolismo. O Drauzio Varela, que leu comigo todas as receitas. Não está em nenhum livro dele, mas foi uma conversa com ele. Então, eu tenho que dizer. A Beatriz Rezende, que me deu muitas dicas. Tem livros, tem gente que não lê notas, tudo bem, mas tem gente que lê. Isso é importante, faz diferença, não faz? Eu acho que ele corre em paralelo para mim, assim, as notas ali, sabe? Que bom. Se você ensina um pouco como pesquisar, como é que você cita uma fonte, por que é citar, trazer, né? Recuperar, isso é importante. E essa postura generosa, sabe? Não é generosa, não. Eu acho que é uma postura, é uma postura ética, né? Você tem que dar crédito a quem tem. Mas eu acho importante porque as notas são um pouco o bafão, né? Os bastidores da pesquisa. E
que como você está falando, e que de novo eu te agradeço, porque eu acho que a gente ajuda muito aos que vêm, sabe? Olha, eu achei aqui. Não é só porque eu quero que a pessoa vá lá cotejar se está certo, né? Pode cotejar também, que é uma questão de honestidade, mas é também porque a pessoa pode ir no mesmo lugar que eu fui e há de achar outras coisas que eu não achei. Então, vamos deixar o caminho aberto, né? E para quem quiser escrever uma biografia também tem aqui um jeitinho para, né? Que pode. E tem uma metodologia de fazer uma biografia, né? Porque isso é também, né? A gente vê um livro e acha que ele nasce pronto. Talvez a parte mais difícil de um livro, de escrever um livro desse tamanho, eu falo de não ficção porque eu não tenho experiência de ficção, mas é fazer a arquitetura do livro. É aí que você põe o livro em pé. Esse capítulo vem com esse, agora eu vou interromper para fazer, porque o livro tem capítulos cronológicos e capítulos totalmente diacrônicos, né? Se você pensar no capítulo do subúrbio, se você pensar no capítulo da Limana, se você pensar no capítulo Clara dos Anjos e as Cores do Lima, são capítulos que aí eu pego o livro inteiro de novo, né? Então, essa arquitetura que é difícil de fazer. Então, se você deixa a estrutura à mostra, você ajuda esse seu outro tipo de leitor, o leitor que quer construir um livro não assim melhor, né, ou outro, mas enfim, que você deixa claro qual foi a sua metodologia, né?